A gente vai concluir o capítulo 8. Já faz tanto tempo que talvez vocês já nem se lembrem mais, mas vamos lembrar de algumas coisas, né? Que o livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus aos Hebreus, ela demonstra a superioridade de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o grande Filho de Deus, o Redentor, o braço redentor de Deus. E, sendo assim, tudo é feito em função dele. Esse trecho que nós vamos pegar hoje, ele remonta a uma das passagens que às vezes a gente não atenta tão bem, mas é uma daquelas passagens centrais da Bíblia, quando Deus faz as promessas a Abraão. Aquelas promessas a Abraão, irmãos, elas são fundamentais. Porque nós vemos que a Bíblia revela Abraão creu. Isso é imputado a ele como justiça. E sendo assim, ele é o nosso pai na fé. Certo? Nós que cremos nas promessas de Deus, e a grande promessa de Deus reside numa redenção, em ele ter um povo peculiar dele. Muitos entendiam que aquilo se restringia à descendência de Abraão, ali através de Isaac, Israel, também, e isso é um ponto importante que nós vamos ver hoje. Mas nós vemos que em Abraão, Deus disse: todas as nações serão benditas em ti. Na descendência de Abraão, em Cristo. Ali Deus está prometendo o Redentor. Nós vemos que existe uma descendência de Abraão na fé. Mas, ao mesmo tempo, Deus nunca renegou a sua promessa literal a Abraão, na descendência dele. A descendência na carne dele. Isso tem a ver com o nosso texto de hoje, tá? Nós vamos ler onde nós paramos, o versículo 7 do capítulo 8. Porque aqui, retomando, sim, o estudo do capítulo, ele está mostrando que existem duas alianças. Uma aliança da lei, lá em Moisés, e a aliança em Cristo, o Novo Testamento. O Novo Testamento, ou a nova aliança, que na verdade não é nova. Por quê? Essa nova aliança em Cristo, ela já é revelada onde? Muito antes da lei. Lá no Éden ela já é revelada. Ela é nova porque ela, para Israel, ela mostra que aquela aliança da lei, ela era incompleta, ela era imperfeita. Opa! Mas foi Deus quem fez. Como ela pode ser imperfeita? Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje, tá? E ele diz aqui, olha, o versículo 7, porque se aquela primeira aliança for irrepreensível, né, ela fosse perfeita, não tivesse nenhum ponto negativo, nenhum problema, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança, que é o Novo Testamento, é o Evangelho, é Cristo.
nós vimos que toda a lei ela era simbólica, representativa na sua parte cerimonial, sempre apontando para aquilo que é perfeito. O cordeiro que era morto era perfeito? Não. Mas ele atendia certos requisitos para representar uma perfeição. E essa perfeição residia em quem? No verdadeiro cordeiro. Amém? A perfeição reside só no verdadeiro, que é Cristo. Existia perfeição no sacerdote, no Arão, nos descendentes? De jeito nenhum. Eles eram homens mortais como nós. Não é verdade? E a Bíblia mostra, vamos dizer assim, as pisadas na bola de Arão, por exemplo, já no começo, fazendo o bezerro de ouro. Depois, quando ele participou daquele motim, né, contra Moisés, ele e Miriam se enciumando de Moisés. Olha, era um homem perfeito. Mas o Arão, como sacerdote, sumo sacerdote, ele era um representante, simbolicamente, um representante de Cristo. E é isso que a gente viu bem claro nos últimos capítulos aqui. O verdadeiro sacerdote que nós temos é Cristo. Ele é o perfeito sacerdote. E isso é tanto para o gentio quanto para o israelita. Aqui o autor de Hebreus mostra, aquilo era tudo simbólico. E a lei era imperfeita, sim. A gente deixa marcado aqui que a gente vai voltar para ler o restante do texto, nosso texto mesmo hoje, mas eu quero ver com vocês aqui Romanos, capítulo 8. A gente vai ver um pouquinho do que Paulo fala a respeito disso. Romanos 8, 3. Paulo escreveu o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, aqui ele diz que a lei estava como? Enferma. Eu acabei de falar aqui, eu andei enfermo. Alguns irmãos aqui andaram enfermos. Como é que a gente se sente quando a gente está enfermo? Mal, debilitado, fraco, incapaz. Né? Eu falei aqui, olha, eu queria até cantar e não conseguia. Eu começava a cantar, tinha que parar. Eu levantava para cantar e tinha que sentar. É fraco, debilitado. Então ele diz aqui, a lei, ela estava enferma, ela estava debilitada. Mas por que ela estava debilitada? Será que a lei era ruim? Olha, volta para o capítulo 7 aqui, versículo 12. Parece que Paulo está se contradizendo aqui, né? Ali, em 8:3, ele fala, a lei estava enferma. Mas aqui ele diz, no capítulo 7, versículo 12, assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Peraí, se a lei é isso aqui tudo, a lei é santa, né? Quando ele se refere ao mandamento, ele está falando da lei mesmo, né? É santo, aquilo que estava contido na lei é santo, é justo e é bom. E é inegável, a lei é boa. Não tem nada de errado na lei. Na verdade, ela expressa a vontade de Deus para os homens. Se todos nós seguíssemos a lei, se nós conseguíssemos observar a lei de Deus, o mundo seria perfeito. Não é verdade?
nós todos estaríamos adorando o nosso Criador. Já pensou? Todo mundo adorando, servindo o Deus verdadeiro. Não tem conflito de religiões, de denominações, não tem guerras. E todos nós amaríamos ao próximo como a nós mesmos, respeitando todos os direitos uns dos outros, sem ganância, sem egoísmo, sem todo tipo de pecado. Já pensou que maravilha? Seria perfeito se nós observássemos a lei. Mas aí é que está. A lei estava enferma. E onde é que está a enfermidade da lei? Algum mandamento de Deus é falho? Algum ponto? Deus errou aqui? Olha, eu fiz uma lei muito boa, mas isso aqui não está... Não, o problema não está em Deus. Está no homem. Versículo 14 aqui do capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas Paulo fala dele próprio, eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então, a gente vê aqui, aquela primeira aliança, que era calcada na lei de Deus, ela era imperfeita, porque ela tinha tudo de bom, tudo para ser bom, pela parte de Deus, porque ele deu uma lei perfeita para nós. Mas ela estava enferma porque, na verdade, ela mostrava que o homem é incapaz no seu pecado. E olha que nós encontramos aqui o próprio Paulo convertido, dizendo, eu mesmo sou incapaz de cumprir com perfeição a lei de Deus. E nós somos assim também. Concordam? Nós somos assim, vamos dizer, um pouquinho pior, né, que Paulo. Então, vamos imaginar, vamos colocar isso para um inconverso, um ímpio. Muito pior. Incapaz, alguém que não crê de cumprir a lei. Se quem crê é incapaz, porque, como diz Paulo, a lei é espiritual e eu tenho prazer na lei de Deus. Será que nós podemos aplicar isso para nós? Você sabe que a lei de Deus é espiritual? Ela vem de Deus. E você acha que ela é boa? O problema qual é para nós? Não é que a gente rejeita a lei, é que nós somos carnais. Nosso corpo, aqui reside o pecado. Então nós temos essa extrema dificuldade, irmãos. Então isso nós vemos aqui um exemplo dado por Paulo, e ele mostra qual a finalidade da lei. A lei nos serviu de aio para nos levar a Cristo. Nós encontramos aqui, então, que essa aliança calcada na lei, ela se mostrou imperfeita. E Israel se apegou a essa lei, a lei de Moisés, sem atentar. Nós estamos falando aqui de uma forma genérica, Israel, sem atentar para aquilo que era essencial na lei. O que ela estava mostrando? A lei estava mostrando, você é incapaz de fazer a vontade de Deus. Enxerga que você é um pecador. Se arrependa disso. E qual é a nossa salvação? Onde é que nós encontramos, então, uma escapatória para isso? No Cordeiro.
aquele cordeiro que é morto ali por Arão? Não. Mas pelo que ele representa. Pelo cordeiro verdadeiro prometido. Pelo nosso Redentor. Que Deus mesmo proveria. Nosso pai, na fé, Abraão, disse. Quando Isaac perguntou, cadê o cordeiro? E ele disse, Deus proverá. E Deus proveu. A fé de Abraão foi confirmada. Então, nós temos essa segunda aliança. Essa segunda aliança, ela é firme, né? Vamos voltar lá para Hebreus. Agora nós vamos falar sobre ela. Por que essa segunda aliança é firme? Ela é alicerçada na rocha. Ela é alicerçada na promessa de Deus. Na qual o Abraão creu. Ou seja, no Evangelho do Cristo, do Messias, Jesus. Os versículos 8 a 12, que nós vamos ler aqui em Hebreus, são todos a citação expressa do que Jeremias disse lá atrás, tá? Jeremias 31 a 34. É igualzinho, tá? A gente vai ler aqui, mas é exatamente a citação daqueles versículos. O que foi dito por Deus através de Jeremias para Israel. Então, vamos ler aqui, versículo 8. Ele diz, porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Tá? Não aquela aliança da lei firmada em Moisés. Mas ele diz aqui, Deus prometeu lá no tempo de Jeremias, quando eles estavam prestes a ser levados para o cativeiro lá na Babilônia. E aqui o autor de Hebreus relembra isso. Deus repreendeu, Deus exortou. Disse que eles iriam para o cativeiro, que eles sofreriam. Mas ali Deus fez uma promessa também, que viriam dias em que ele faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com os dois reinos, norte e sul, estabeleceria com eles uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Tá? Então, não conforme aquela lei lá de Moisés. Foi por meio de Moisés que ele tirou o povo do Egito, certo? Então ele está dizendo que eu vou fazer uma nova aliança com eles, diferente daquela. Como, seguindo aqui no versículo 9, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Esse versículo 13 aqui não faz parte lá de Jeremias 31. Tá? Ele só está explicando aqui usando uma outra passagem de Crônicas, segundo Crônicas aqui, mas todos os outros versículos, 8 até 12, são uma citação expressa lá de Jeremias. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Essa segunda aliança, que é a aliança firmada nas promessas de Deus a Abraão,
a promessa do perdão, da justificação de Deus por meio de Cristo, ela diz respeito a nós também, aos gentios, certo? Ela fala a nós. Mas tem uma questão aqui muito especial de que ela é direcionada a Israel, a Judá. E aqui, o autor que escreve aos Hebreus, ele relembra uma promessa que Deus fez lá atrás, embora ele não cite Abraão aqui, mas ele fez essa promessa a Abraão inicialmente, e lá, através de Jeremias, o que Deus fez foi confirmar essa aliança. Ele está falando, vocês foram infiéis, e eu vou mandar vocês para o cativeiro, vocês vão ser dispersos. Mas vai passar o tempo, né? Ele diz que eles seriam trazidos de volta, mas ele fala de um tempo futuro, bem além, né? Aqui ele diz no versículo 10, esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Ele está falando de tempos futuros, ainda não se cumpriram. Tá? E o que ele descreve aqui? Olha, nenhum israelita, nenhum judeu vai precisar ficar pregando para o outro. Hoje nós temos judeus convertidos, cristãos, certo? Assim como tem gentios, tem judeus convertidos, tá? E o que acontece? Esses chamados judeus messiânicos, né? Os que creem em Cristo como Messias, eles procuram ensinar outros. Eles às vezes são rejeitados na comunidade judaica até por causa disso. Mas eles procuram pregar, como Paulo fez, que Jesus é o Messias que a Bíblia promete. Hoje, é necessário que um judeu se dirija a outro judeu, um israelita, se volte a outro israelita, pregando nesse sentido. Vem, conhece o Senhor. Até porque muitos judeus se tornaram verdadeiros ateus, né? Vem, conhece a Deus. Mas aqui a promessa de Deus é a seguinte: haverá um dia que não vai ser necessário isso. Porque todos eles, desde o menor até o maior, eles vão conhecer a Deus. Né? Versículo 11. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esse tempo não chegou ainda. Deus vai manifestar na misericórdia dele essa segunda aliança, essa aliança em Cristo, ela não é só para nós gentios, mas ela diz respeito a Israel também. Ela é plena. Como tudo aquilo que é perfeito, ela é abrangente. Se ela se restringisse só aos gentios, ou alguma denominação, ou alguma raça, algum tipo, alguma nacionalidade, vamos dizer assim, ela seria imperfeita. Se fosse só para o judeu, ou se fosse só para o gentio. Mas Paulo lá, aos Romanos, ele demonstra muito bem isso, né? Que o evangelho é abrangente sobre o povo dele, Israel, assim como aos gentios. Ela abrange todos os povos. E Deus, irmãos, o que a gente tem de especial para ver aqui é que Deus verdadeiramente é fiel todo o tempo. Isso alimenta a nossa alma. Uma das grandes coisas que eu vejo nas Escrituras, que fala muito ao meu coração, é essa fidelidade de Deus na promessa dele a Abraão e a descendência dele. Por tudo que eles já fizeram, que a gente vê na Bíblia, esse povo
sabe ser rebelde. Não é verdade? E o que a gente viu no passado e é o que a gente vê hoje. A rebelião deles. De um modo geral. Embora haja exceções. Mas Deus fez uma promessa que esse povo ele não vai acabar. Porque Deus tem um plano para eles lá no final. Esse dia aqui que o autor de Hebreus está falando. Esse dia em que Deus vai colocar lei no coração deles. Todos os israelitas que restarem aqui no final, eles vão ser convertidos. É o chamado remanescente de Israel. Tá? Então a gente deve saber disso, irmãos. Mais uma vez, tá? Agora, abrindo um parênteses para falar sobre fatos que estão acontecendo, mais uma vez nós estamos vivendo uma onda de antissemitismo. A gente tem visto isso lá na Europa, em vários países, aqui no Brasil, movimentos, né, partidários, aqui manifestando ódio a Israel, repúdio a Israel, né? Gente pichando nos muros, morte aos judeus. Sabe quem está por trás disso tudo? É o diabo. Essa gente é movida por Satanás. Sabe por quê? Porque se Israel desaparecer do mapa, e eu não estou falando aqui geograficamente, estou falando se desaparecer do mapa, se eliminarem, como é o desejo daqueles inimigos de Israel ali em volta, e, vamos dizer, isso expandiu, né, na Europa, e a gente vê até aqui, que teoricamente gente que não tem nada a ver com Israel, mas desenvolve um ódio, eles querem, né, é um ódio gratuito a Israel. Eles sempre foram odiados. Existe povo mais odiado na história do que Israel? Todo mundo quer destruir Israel. Eles se espalharam de lá, ficaram dispersos. E isso até levou, ao engano, a Igreja Católica assumiu, e muitos reformados, cuidado, que muitos reformados adotaram essa doutrina de que a igreja substituiu Israel. Está entendendo? Presta atenção nisso, irmão. Tá? O catolicismo, em algum momento, vendo que Israel já não era uma nação, adotou tudo aquilo que todas aquelas promessas, tudo que falava no Velho Testamento, na verdade, é para a igreja. Porque a igreja seria o Israel, o verdadeiro Israel de Deus. Já o judeu diz que as promessas são para eles. Qual é a verdade? Nenhuma nem outra. Deus tem uma coisa, ele trata com Israel de um jeito e trata com os outros de outra maneira. Em matéria de salvação, é a mesma coisa. Ninguém é salvo sem crer em Cristo. Nem o gentio, nem o israelita. Mas Deus trata de uma maneira especial com Israel, diferenciada em outros aspectos. Por quê? Porque existe uma promessa peculiar feita ao ascendente deles ali, né? Ao pai da nação, Abraão. Existe uma promessa para ele. E Deus é fiel em todas as suas promessas. E aí é que entra o dedinho do diabo. Imagina se Israel desaparecer de verdade, totalmente. Se eliminarem todos os judeus. O que isso prova? Que Deus é fraco. Que a Bíblia é uma mentira.
É isso que o diabo quer. Eu já conversando até com pastores, amigos meus, tem alguns que defendem a ideia de que esses que se dizem Israel não tem nada a ver mais com aquele povo de Israel. Cuidado, irmãos, com as sutilezas de Satanás, tá? Porque eles querem dizer, olha, esses israelitas que estão, né, os israelenses que estão lá, esses que se dizem judeus, já é um povo totalmente transformado. Porque você vê a característica do judeu hoje, um povo de pele mais clara, porque eles andaram dispersos, muitos deles na Europa, né? E geralmente o judeu, hoje, ele tem uma característica física diferente. Então eles querem dizer, você acha que é verdade que eles se mantiveram puros, sangue? Eles foram se misturando com esses povos todos. Em parte, claro que isso aconteceu. Mas a descendência permanece. O que querem dizer com isso é Israel já não existe, o verdadeiro Israel já não existe, porque o Israel verdadeiro é a igreja. Mas a gente pode ver que não é assim. Tudo isso tem intenção diabólica de dizer que a promessa de Deus falhou. Atenta para isso, irmãos. É um ponto doutrinário importante. Porque Deus promete que vai chegar um dia em que todo israelita vai adorar a Ele. Vai ter a lei no coração. Esse dia não aconteceu. Se os judeus forem extintos, é porque a promessa de Deus é uma mentira. E eu não acredito que Deus minta. Até quando se pensou que realmente isso tinha acontecido, porque, notem, não foi por 10 anos, 70 anos que eles ficaram espalhados. Aquela primeira vez que eles foram levados cativos para Babilônia, foram ali questão de 70 anos. Mas aí eles começaram a voltar e restabeleceram a nação. Providência divina. Mas aí, no ano 70, quando o general Tito foi lá e destruiu, incendiou tudo, e dispersaram os judeus, eles tiveram que ir para todo que é canto, e eles foram se espalhando. Isso durou séculos e séculos. Eles deixaram de ser uma nação, né, desde, olha só, do ano 70, não é 1970 não, é o ano 70, até, acho que é 1945, né? 48. Foi depois da Segunda Guerra, né, que se fez um acerto para eles voltarem a se estabelecer e reconhecer eles como nação. Todo esse tempo eles viveram dispersos. E como é que esse povo não foi destruído? Eles têm a consciência de voltar, eles tinham a esperança de voltar. Eles guardaram dinheiro, acumularam dinheiro que eles geraram no trabalho no mundo, pensando em voltar. Você sabe que hoje ainda, a minoria dos judeus mora lá em Israel. A maioria continua trabalhando, vivendo fora. E muitos desses mandam dinheiro para lá, para fortalecer a economia de Israel e restabelecer. E muitos têm a esperança de a descendência dele um dia voltar para lá. Porque eles ainda acreditam, né, naquela questão política, nacionalista, de que Israel, vamos dizer assim, Deus promete honras a Israel.
E eles têm essa expectativa, embora muitas vezes, assim, baseados na força deles na carne mais do que na fé. Mas, irmãos, para nós é importante entender o seguinte, que Israel nunca vai ser deserdada da sua promessa. Amém? Deus fez uma promessa e, por mais que possa parecer para a gente, olha, agora é o fim deles, tá? Foi assim em outros tempos de perseguição, nas cruzadas, na Idade Média, foi assim no episódio da Segunda Guerra com Hitler. E olha como Deus é maravilhoso. O Hitler quis destruir os judeus. E logo em seguida o que veio? O Hitler perdeu a guerra e o mundo, né, grandes potências do mundo se uniram para dar força para Israel. E logo depois de uma tentativa grande de destruir os judeus, é que vem uma vitória para eles. Eles voltaram para a terra. Aí tem o dedo de alguém, e não é do diabo. Né? Não é o dedo, não, é a mão. E é a mão de Deus. E hoje eles continuam sendo odiados, perseguidos. Satanás está por trás desse antissemitismo histórico, tá? Mas com essa intenção de mostrar que a promessa de Deus falhou. Mas a Bíblia diz que Israel nunca vai ser deserdado de Deus. Deus não rejeitou Israel. E o motivo disso é que ele tem um plano para eles, que é revelado aqui, em Hebreus, no Novo Testamento, para nós. Assim como Jeremias. A Bíblia é um todo para nós. Então, irmãos, não caiam nas balelas, nas historinhas de autores aí. Vamos ficar com a Bíblia, tá? A igreja não substituiu Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. São duas instituições diferentes, tá? Sou eu que estou dizendo que Deus não rejeitou Israel? Vamos voltar para Romanos. Capítulo 11. A gente vai ler aqui, irmãos, um trechinho bom do capítulo para enxergar melhor isso, né? Paulo começa esse capítulo dizendo o quê? Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele está falando de Israel. Deus rejeitou Israel? De modo nenhum. Essa é a resposta. Tá? Então, esses que creem, olha, Israel passou, agora é a igreja, eles estão indo contra a Bíblia. Deus não rejeitou Israel. E ele diz aqui, olha, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Deus disse para Elias, né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, você acha que está sozinho, mas não está, Elias. Eu tenho outros. Eu estou preservando um remanescente. Você não está sozinho, tem mais 7.000. Versículo 5 diz, assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça.
Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda, presta atenção nesse versículo, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Opa! Então o que é que Paulo está falando aqui? Ele diz, olha, Deus rejeitou Israel? Não. Prova disso, eu sou um israelita, né? Deus rejeitou, sim, aquele povo de um modo geral, que eles endureceram seu coração, então Deus deixou eles nas trevas. E eles permanecem, é o que a gente vê. Como eu disse, tem judeu até ateu mesmo. Eles permanecem nas trevas. A mesa deles se tornou em laço. Se cumpre, de novo, a promessa de Deus, até nesse aspecto. Mas ele diz, por que é que isso aconteceu? Deus proveu que pela rejeição de Israel, o evangelho fosse levado aos gentios. Foi a ordem de Jesus aos seus discípulos. Primeiro vocês pregam a israelita, a judeu, Jerusalém. E depois, lá na grande comissão, que a gente vê, né? Ide por todo mundo. Tá? Então, o evangelho haveria de ser levado às outras nações. O Messias apresentado às outras nações por conta da dureza de coração de Israel. Mas aqui Paulo fala no versículo 12, olha, a dureza de coração deles, eles tropeçaram, no versículo 11, né, melhor dizendo, eles tropeçaram para que caíssem, ou seja, para que eles fossem despojados de vez? Não, de modo nenhum. O que tem de bom nisso? Pela queda deles veio a salvação, ou seja, a pregação do evangelho para os gentios. E aí o versículo 12 ele diz, se a queda deles foi maravilhosa para nós, porque por isso veio o evangelho para os gentios, ele está falando aqui para os romanos, né? Mas ele diz, quanto mais a sua plenitude. Então, a queda de Israel, para nós foi benéfica. Amém? Mas a plenitude deles, a restauração deles, vai ser ainda mais. Porque nós não vamos ter apenas alguns, como Paulo, como os outros apóstolos. Mas nós vamos ter muitos irmãos na fé, judeus. Vai ser diferente, eles não vão ter. Paulo fala sobre isso, não vai ter mais separação. Aliás, o evangelho estabelece isso. Deixa de existir essa separação. Judeu e gentil. Deus fez os dois povos um só. Então, tudo isso cai por terra. Mas aqui a gente vê, até aqui, Paulo está falando de um remanescente, é um Israel, aqueles que se converteram. Então a gente pode pensar, bom, ele não está falando nada de Israel com relação ao futuro. Peraí, não acabou, tá? Vamos para o versículo 25. Ele diz o seguinte, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo,
para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tá? Então, esse endurecimento vem sobre Israel, Paulo fala, eles vão permanecer nessa cegueira, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que dê o tempo que Deus determinou de trabalhar com a pregação aos gentios. Mas aí ele diz no versículo 26, aqui está o segredo, né, que Paulo é vendo. E assim, ou seja, então, todo o Israel será salvo. Versículo 26. Todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo está falando aqui, não ignorem isso, hoje a minha nação está endurecida, e Deus proveu isso para que nós levemos o evangelho a todos os povos, a vocês, romanos, aos gentios. Mas esse endurecimento deles veio em parte porque Deus vai voltar a tratar com Israel e assim todo o Israel será salvo. Ele está falando da mesma coisa que diz lá em Hebreus, percebe? Aquele dia em que Deus vai pegar Israel e não vai precisar mais pegar um israelita pregar para outro. Não. Deus vai colocar a lei deles no coração e no entendimento deles. Amém? Existe uma promessa de Deus para Israel e ele vai preservar esse povo para que eles venham se converter. Não segundo a lei. Eles não vão mais servir a Deus segundo a lei. Eles vão entender aquilo que vários judeus já entenderam. Paulo, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, ele entendeu depois de um certo tempo, né? Paulo custou um pouquinho a entender isso. Que aquele Jesus era o Messias, o Salvador dele, aquele que veio para salvar ele. E aí, quando ele entendeu, ele creu. Ele está dizendo, ao longo da história, fica um remanescente. O evangelho está sendo levado aos gentios, mas tem a gente também, tem judeus aqui, como eu. Mas vai chegar um dia diferente, tá? Então, não ignorem isso. Aqueles que pregam que o verdadeiro Israel de Deus é a igreja, eles estão indo contra essa passagem, não está certo? Porque Paulo está dizendo, não ignorem isso, irmãos. Tá? Que o endurecimento veio em parte, não é total, não é completo. Tá? Hoje só alguns poucos judeus creem. Mas ele diz, e assim todo Israel será salvo. O Senhor Jesus será revelado a eles de uma maneira que eles nunca enxergaram até agora. E a lei de Deus não vai estar nos pergaminhos, nos livros para eles. A lei de Deus vai estar no coração deles. Vocês vão entender a lei de Deus. Esse é o problema do judeu hoje. Ele não entendeu a lei. Ele enxerga a lei como uma série de regras, como um patrimônio nacional deles. Eles não entendem que a lei está mostrando o quanto eles são pecadores e quanto eles precisam da graça de Deus. E a graça de Deus é revelada em Cristo. Aquele que se fez pecado por nós, condenando o pecado na cruz. Esse remanescente é que
vai ter no final. Volta para o capítulo 9 de Romanos, para a gente concluirmos. Aqui Paulo relembra o que Isaías diz, né? Romanos 9, 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha, ainda que haja uma multidão, aqueles que permanecerem é que será salvo. Versículo 28 diz, porque ele completará a obra. Ele quem vai completar a obra? Quem é? Deus mesmo. Ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Deus teria destruído Israel, mas ele não fez isso. Ele deixou descendência. Eles espalharam, mas Deus manteve a descendência. Deus provê a proteção deles, porque no final Deus tem uma promessa feita e que ele vai cumprir. Quando todo Israel vai ser salvo, quando a lei vai ser colocada no coração deles, e eles vão adorar a Deus. E o autor de Hebreus aqui, relembrando Jeremias, ele fala disso. Irmãos, isso para nós deve fazer com que a gente enxergue o que Deus está fazendo através desse povo. E desperta ainda mais a nossa confiança em Deus, de que Ele não hesita em nenhuma das promessas dele. Ele não falha. Amém? Ele não volta atrás. O diabo quer mostrar isso. Mas o diabo nada pode contra Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. E Deus aqui tem uma promessa feita ao seu filho, Abraão. E ele tem promessas feitas a nós. Nós somos incluídos nas promessas feitas a Abraão. Naquilo que nós somos remidos. E nós vamos herdar o reino juntamente com esses israelitas, né, e com Cristo, que é um israelita. Da tribo de Judá. Nós vamos estar com eles. Nós temos essas promessas. E as promessas de Deus são firmes. Isso deve alimentar nossa alma. Isso deve fortalecer a nossa fé. E sabermos que nós estamos aqui nesse mundo amparados por Deus. Por um Deus que tem o controle da história. Nada escapa ao controle desse Deus. E todas aquelas promessas gloriosas que ele faz, nós vamos ver acontecer. E se nós estamos em Cristo, nós vamos ser participantes e vamos gozar delas todas. Amém?